Agora a gente fala sobre economia. Ontem noticiamos aqui, ao longo do ponto final, a decisão do Copom de manter a taxa básica de juros em 15% ao ano e a sinalização de que essa taxa deve se manter elevada ainda durante um bom tempo. A Samantha Klein tem a reação do governo a essa decisão, né, Samantha? Carol, o Palácio do Planalto não está nada satisfeito com essa manutenção da Selic no patamar mais elevado em quase 20 anos. E as críticas ainda não chegaram diretamente ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, mas a expectativa é que Lula converse com ele na volta da COP30. Inclusive, hoje Galípolo teve uma reunião no Palácio do Planalto com o ministro Sidônio Palmeira, mas não consegui aí ter detalhes dessa conversa, que dificilmente foi alguma cobrança sobre Selic. Os recados públicos do governo, no entanto, estão escalando. A ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, que tinha deixado esse tema um pouco de lado, se manifestou hoje nas redes. Ela escreveu que manter a taxa Selic em 15% é prejudicial para investimentos, acesso a crédito, geração de emprego, além de equilíbrio das contas públicas. E vale lembrar que naquele período em que ela elevava muito o tom contra o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ela não colocou nomes desta vez, mas disse que nenhuma economia do mundo pode conviver com juros reais de 10% e que os indicadores econômicos não justificam esse valor, essa taxa de juros tão elevada. Um dia antes do Copom confirmar os 15% ao ano, o ministro Haddad, num evento da Bloomberg, já tinha dito que o corte da taxa Selic precisa vir e ainda afirmou que, apesar da pressão dos bancos, a economia não tem como suportar juros tão elevados. Na política, também conversei ali com o vice-líder do governo na Câmara, Alencar Santana. Ele também trouxe aí críticas bem duras a essa decisão do Copom e criticou o comitê como um todo. Lembrando que a terceira manutenção seguida da taxa Selic foi uma decisão por unanimidade. Nesse comunicado bastante duro, como diz o mercado hawkish, os juros deverão ser reduzidos somente em março de 2026. Claro que a economia se trabalha com expectativas. E com isso, os efeitos na economia, se realmente for uma Selic reduzida só em março, deverão ser sentidos somente a partir de agosto, no segundo semestre, e aí já perto das eleições. Com vocês. Obrigada, Samantha. Vera, hoje a Miriam Leitão trouxe na coluna dela no Globo alguns números bem interessantes a respeito disso, né? Os argumentos de lado a lado, o governo argumentando que o déficit vem caindo em relação, se a gente comparar com o governo Temer e com o governo Bolsonaro, e o mercado argumentando que tem muita coisa fora dessa conta, né? Por exemplo, ajuda ao Rio Grande do Sul, vários gastos extras que acabam não entrando nessa conta do arcabouço, nas contas aí do Globo, cerca de 150 bilhões de reais fora do teto. Exato, e o principal, né, que foi o que o Bruno Caraza ontem colocou de uma maneira muito clara, cristalina, que é que o principal mandato do Banco Central diz respeito ao cumprimento da meta de inflação. E a meta de inflação no Brasil é definida por um comitê que tem 2 ministros do governo e o próprio presidente do Banco Central. E ela está desancorada, inclusive, do topo da meta. Ela tem uma banda grande de 1,5 ponto e ela está fora, mesmo com esse choque de juros tão persistente, tão forte por tanto tempo, ela continua fora do topo da margem da meta. Então, não tem muito o que o Banco Central possa fazer. Esses clamores, na verdade, acabam atrapalhando qualquer busca aí por começar a queda de juros, porque o Banco Central no Brasil tem autonomia, uma autonomia que foi consagrada pelo Congresso Nacional. À medida que o governo faz uma pressão explícita, reiterada por uma posição, isso até força a que o Banco Central permaneça na posição mais ortodoxa, que foi o que a Samantha chamou agora de hawkish, que é aquilo que o mercado financeiro usa para dizer quando os bancos centrais são mais ortodoxos e priorizam o combate à inflação a outros indicadores na definição da sua taxa de juros.
Tanto é que não houve nenhuma divergência, gente. Já tem vários diretores designados pelo Lula nessa atual formação do Copom. Não houve nenhuma divergência, não houve ninguém que tenha levantado a ideia de que, olha, talvez o choque esteja exagerado, talvez seja o momento de começar a recuar na Selic. Foi uma decisão, de novo, unânime. Não é que o Gabriel Galípolo queira boicotar os investimentos no Brasil, ou que ele queira boicotar a reeleição do Lula, que ele esteja se vingando de quem o nomeou. As coisas não são assim do campo do sentimento ou do campo da vendetta. Elas dizem respeito a algo que é muito básico ali. Precisa fazer a inflação entrar na meta. Ou então, precisa reunir o CMN, e aí falar, olha, acho que está se mostrando impossível de atingir essa meta talvez seja irreal diante da nova configuração global, da nova configuração do comércio global, ou do que quer que seja, então nós vamos redefinir a meta de inflação. Isso também vai ser precificado pelo mercado, o mercado vai reagir, mas pelo menos é um jeito de você capitular e dizer, olha, essa meta não é possível de atingir, vamos conviver com uma inflação levemente maior. Não é o ideal, não é recomendado por nenhum economista, principalmente num cenário em que o fiscal é alvo de tantas dúvidas como é o nosso, mas seria um jeito de fazer o Banco Central ter um caminho para além desse que ele está cumprindo agora.